Vídeo do 86 Football, ou 86 Football, leia como você quiser, sobre o Cristiano Ronaldo, beleza? No título do vídeo, o quão fracassado foi Cristiano Ronaldo na Juventus. Eu vi esse vídeo recomendado, e esse é um assunto que eu já tinha interesse em falar há bastante tempo, né, cara? Que é sobre essa passagem do Cristiano Ronaldo pela Juventus. Vamos conferir então. O vídeo é bem curtinho, só tem 8 minutos. Cara, eu acho muito louco de atualmente a gente rotular a passagem dos jogadores por simplesmente sucesso ou fracasso. E não, a passagem do Cristiano Ronaldo na Juventus está muito longe de ser um fracasso. Apesar dele não ter vencido a tão sonhada Champions League, que era o objetivo principal do clube italiano quando Será? trouxe o craque português, ele ainda ajudou muito a Juventus a dominar, a seguir sua dominância na Itália durante o período em que ele esteve no clube. E todo mundo sabe que Cristiano Ronaldo vai parar na Juventus na temporada 18-19 porque ele não tinha quase apoio nenhum no Real Madrid e nem do presidente do Real, Florentino Pérez, e com a taxa recorde de 100 milhões de euros, ele completa a sua transferência para o futebol italiano. E por incrível que pareça, ele não começou de uma forma absurda na Juventus. Para fazer seu primeiro gol, ele precisou de 320 minutos jogando para conseguir balançar as redes. E ele... Isso aqui que ele falou no começo é uma meia verdade, né? Porque, assim, o desentendimento do Cristiano Ronaldo com o Florentino Pérez, cara, foi por vários fatores. Tinha a ver com dinheiro, tinha a ver com privilégio, né? O Cristiano Ronaldo, ele gostaria de ter muito mais privilégio do que ele tinha no Real Madrid. Então, por exemplo, ele queria receber um contrato mais longo e com um salário mais alto, né? Porque na época que ele sai do Real Madrid, se não me engano, ele tinha o terceiro maior salário da Europa. Ele ainda estava atrás do Messi e do Neymar, que tinha ido pro PSG com um salário absurdo também. Então ele queria ter um salário nesse patamar, de pelo menos no mesmo nível do salário do Messi e do Neymar, ou talvez até mais, né? Fazia sentido ele pedir esse aumento, afinal de contas, porra, ele vinha de 3 temporadas seguidas sendo artilheiro da Champions, ajudando o Real Madrid a dominar o futebol europeu. Então era natural que ele quisesse, que ele se sentisse no direito de ter o maior salário do futebol europeu. Mas o Real Madrid é um clube muito diferente em muitos aspectos, né? Então, por mais que seja um cara do tamanho do Cristiano Ronaldo, nem sempre ele vai receber os privilégios que ele acredita que ele deveria receber. Então, por exemplo, quando ele sai do Real Madrid, ele tinha contrato só até 2021. O que já era um contrato grande para um jogador da idade dele no Real Madrid. Mas aí, a partir dali, se ele fosse renovar, o Florentino Pérez já ia começar com a política de renovar só por um ano. Beleza? Que é a política do Real Madrid. Jogadores com idade avançada, eles renovam de um ano em um ano. E o Cristiano Ronaldo não queria se encaixar nessa política. Ele queria um contrato mais longo, com um aumento salarial. O Real Madrid não deu e daí ele pediu para sair. só marca na quarta rodada da Série A pela primeira vez contra o Sassuolo. Em um escanteio do Dybala, a bola bate, rebate e o Cristiano só encosta para o fundo do gol. E depois de abrir sua conta, ele marca mais um, recebendo um passe do Emre Can e batendo com o pé esquerdo. E na Champions, que é a sua casa, o Cristiano seguiu encantando no clube italiano. Seu primeiro gol pela Juventus na Liga dos Campeões veio logo contra o seu ex-clube, o Manchester United. Golaço, Em um passe magnífico do Bonucci, o Cristiano fez um momento de magia ao chutar a bola de primeira e marcar. Acho que esse é o gol mais bonito dele pela Juventus, viu? Sem chance pro De Gea. E apesar do brilhantismo do Cristiano, a Juventus perde essa partida para o Manchester United por 2-1. Mas de longe, jogo a do melhor Mourinho. performance dele pela Juventus na Liga dos Campeões são nas oitavas de final contra o Atlético de Madrid, onde ele sozinho anula a vantagem do primeiro jogo do time espanhol ao marcar um hat-trick para a Juventus, enviando imediatamente o time italiano às quartas de final. O mais legal desse jogo do Atlético é que ele responde também uma provocação do Simeone, comemorando como ele tinha feito no jogo de ida. Isso foi... Pô, cara, o Cristiano Ronaldo entendeu tudo errado aqui, cara. O Cristiano Ronaldo entendeu tudo errado. Primeiro, não era provocação. O Simeone, o Simeone, ele não tava fazendo esse gesto. Porque o Cristiano Ronaldo, ele faz um gesto de conotação sexual, sabe? Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Aquela encoxada? O Simeone não fez isso. O Simeone, ele pegou no saco dele pra dizer que tem que ter huevos pra fazer isso, pra jogar Champions e tal, pra conseguir aquela vitória. Porque pra quem não tá ligado, o jogo da ida, o Atlético de Madrid ganha de 2-0, sendo que era um jogo absurdamente difícil, que o Atlético não tava conseguindo abrir o placar de jeito nenhum. Daí na reta final do jogo, o Atlético de Madrid consegue 2 gols do mais absoluto nada. Aí, eu não vou mostrar, vai te catar. Aí o Simeone pegou no saco e falou, tem que ter huevos pra fazer isso, tem que ter porra, tá ligado? Entendeu? Aí o Cristiano Ronaldo, por algum motivo, entendeu que era provocação e ele por cima entendeu o gesto errado. Não era esse gesto aí. Pô, é um show de desentendimento, né, cara? Mas assim, eu entendo que ele tinha ficado puto, porque ainda teve aquela provocação, né? Que, pô, na saída, né? Ficaram enchendo o saco dele, porque quando ele faz aquele gesto
que, eu tenho 5 Champions, vocês não tem nenhum e tal. O que faz parte, cara. Futebol é essa porra aí mesmo, irmão. Futebol tem que zoar, tem que sacanear. Eu não vejo nenhum problema nisso, né, cara? Inclusive, esse jogo aqui foi um jogo gigantesco do Cristiano. E foi um jogo que... Pronto, já que a palavra do momento é aura, né, a juventude aí nas redes sociais só fala em aura agora, esse foi um jogo aqui que aumentou muito a aura do Cristiano Ronaldo, cara. Porque, porra, ele tinha acabado de chegar na Juventus, primeira temporada. Aí no primeiro jogo de mata-mata ele já faz isso, cara. Faz um hat-trick, vira uma eliminatória. Então, eu lembro muito bem da época desse jogo, cara. Que eu matei uma aula da faculdade pra ver esse jogo aqui. E, porra, já tava todo mundo já dizendo, cara, o Cristiano Ronaldo não precisa do Real Madrid. O Cristiano Ronaldo é uma força da natureza. Ele vai ganhar mais uma Champions sem o Real Madrid. Ele vai carregar a Juventus. E, porra, tava assim um nível, cara. O Cristiano Ronaldo nessa época aqui, ele era Deus, tá ligado? Se ele mandasse o céu chover, ia começar a chover. Realmente, parecia que, porra... Porque assim, eu olhava esse time da Juventus e pensava, cara, essa Juventus, ela não é tão boa quanto aquela Juventus de 2017. Mesmo com o Cristiano, eu acho que eles não têm time pra ganhar Champions. Mas depois desse jogo aqui, eu comecei a pensar, cara, o Cristiano vai ganhar Champions mesmo, cara. O bicho é fela. Mas, né? Foi muito absurdo. Mas nas quartas de final, a Juventus pega o interessante time do Ajax. O Cristiano havia prometido que ele iria liderar esse confronto, mas acabou que não deu certo, apesar do português ter marcado em ambas as partidas da quarta de final. Os 2 gols de cabeça. Perde no agregado. Cara, é muito foda que ele faz 5 gols nesse mata-mata. 4 de cabeça e 1 de pênalti. O Cristiano Ronaldo era muito letal de cabeça, cara. Especialmente nessa reta final de carreira, assim, nesses... A partir dali dos 33, 34 anos... Cara, se jogavam bola na área, ele ia dar um jeito de cabecear a bola, velho. O bicho era muito bizarro. Não só, porque assim, cara, tempo de bola absurdo, impulsão absurda, técnica de cabeçada absurda. Porra, não dá. 3-2. E apesar de não ter sido como se esperava essa primeira temporada dele na Juventus, a 18-19, é uma campanha individual muito boa na Liga dos Campeões, já que ele melhora sua contagem geral como maior artilheiro da competição, com 162 gols, e também se estabelece como o cara com maior número de gols decisivos na competição, e os seus números gerais ficam em 28 gols e 10 assistências em 43 jogos. E ele termina seu primeiro ano também vencendo a Serie A Team e a Supercopa da Itália. Serie A e ele Team. recebe o prêmio de melhor jogador da Série Eu acho muito foda que tem tanta gente que já é tão acostumada com esse naming rights que a pessoa chama a competição com naming rights inclui de tudo, cara. A. Mas é na temporada 19-20 que o Cristiano marca seu primeiro hat-trick na Serie A Team, numa goleada de 4-0 da Juventus sobre o Cagliari. E isso fez ele... Temporada 19-20, que foi disparada a melhor temporada dele na Juventus, tá? De um outro grande feito importante, ao lado de Alexis Sánchez, o chileno, Cristiano Ronaldo se torna o segundo jogador a marcar nas 3 principais ligas europeias. Um hat-trick, no caso, marcado um hat-trick, tanto na La Liga, quanto na Premier League, quanto na Serie A Team. E é nessa temporada também que Cristiano faz talvez seu gol mais emblemático com a camisa da Juventus. Numa partida contra a Sampdoria, ele sobe no terceiro andar, desafia a gravidade para cravar um gol de cabeça memorável e histórico. Para você ter ideia, ele saltou numa altura de aproximadamente 2,7 metros para cabecear essa bola, cara. Se eu não me engano, vieram superar esse salto do Cristiano na Copa de 22, justamente no jogo contra o Portugal, que foi aquele gol de cabeça do En-Nesyri, que eliminou Portugal da Copa, né? Marrocos e Portugal. O En-Nesyri sobe lá na casa do Chapéu e ele consegue subir ainda mais alto que o Cristiano subiu nesse gol aí. E aqui o Cristiano mostrava que a sua idade era apenas um número, porque ele estava empilhando boas partidas e boas atuações com a Juventus, convencendo que ele não era um cara acabado e que tinha sim muita bola para render no mais alto nível do futebol europeu. Ele também iguala um recorde absurdo do Fábio Quagliarella, se tornando uma máquina de fazer gols na Serie A Team, porque ele marca no seu 11º jogo consecutivo marcando gols. E ele não apenas se iguala, como supera esses recordes, porque nos 11 jogos o Quagliarella tinha marcado 14 gols e o Cristiano em 11 jogos chegou a 15, um a mais que o atacante italiano. Ele também desbanca Rui Costa como jogador português com mais gols na Série A, depois de uma vitória de 2-0 da Juventus sobre o Bolonha, que ele marca o seu gol de número 50 pelo time da Juventus, ultrapassando a marca de qualquer outro português que já tenha jogado na liga. Só fazendo um adendo, ele ultrapassa o... Cristiano jogou mais nas Juventus que no United, não. Na segunda passagem, sim. Na primeira, não, nem se compara.
Rui Costa nesse jogo contra o Bolonha, mas ele chega no seu gol de número 50 na Série A, numa vitória de 2-1 da Juventus sobre a Lazio, só me corrigindo. Apesar da Juventus ter sido eliminada de forma precoce pro Lyon, o Cristiano Ronaldo marca 6 gols em apenas 8 partidas disputadas na Champions, só um bom número. E ele aumenta também sua contagem geral para 171 gols. Ele também vence novamente o título da Série A, o que ajuda a ser novamente o melhor jogador daquele torneio. E ao total, ao fim dessa temporada, o Cristiano marcou 37 gols e registrou 7 assistências em 46 jogos. Foi uma boa temporada novamente. Já na temporada 2021 foi outra campanha de muito sucesso do Cristiano Ronaldo. Aí eu já discordo. Porque, tipo assim, cara, o Cristiano na Juventus, olha, temporada 18-19 é uma temporada muito boa. Temporada 19-20 é uma temporada excelente, especialmente levando em conta a idade que ele tinha na época. Agora a temporada 20-21 já é uma temporada ruim dele. Porque assim, é curioso porque ele jogou 3 anos na Juventus. Desses 3 anos, ele foi artilheiro da Série A em uma temporada, que foi na temporada 2021. Só que foi justamente a pior dele na Juventus. Ele jogou muito mais em 18-19 e 19-20, só que não conseguiu ser artilheiro, porque em 18-19 tinha o Quagliarella fazendo uma temporada absurda. E em 19-20 tinha o Immobile, né? O Immobile em 19-20 ele fez 36 gols na Série A, que é recorde histórico para a edição da competição, empatado com o Higuaín. Então ele não conseguiu ser artilheiro por causa disso. Mas essas 2 temporadas foram muito melhores do que a 2021, cara. A 2021 dele eu achei bem fraquinho. Já que ele abriu um novo capítulo de recordes na sua carreira, ele fez o jogo de número 600 por clubes, e ele atropela o Spezia nesse jogo numa vitória de 3-0 da Juve, e se torna o primeiro jogador da história do futebol a marcar pelo menos 20 gols em 12 temporadas consecutivas da Liga, mas esse recorde ele só atinge em 12 de maio de 2021. Ele também se torna o jogador mais rápido a atingir a marca de 100 gols pela Juventus, isso que ele atinge no seu jogo de número 131. Por mais que ele tenha jogado bem, dessa vez não foi suficiente para garantir o título da Série A para a Juventus. Ele marca 29 gols e garante sua primeira chuteira de ouro da Série A, tornando-se o primeiro jogador a ganhar o prêmio nas 3 principais ligas da Europa. Mas a Juventus termina em 4º lugar na tabela daquela Série A, com 78 pontos na campanha. Ele marca 4 gols na Liga dos Campeões em 6 partidas. E a Juventus é derrotada para o Porto nas oitavas de final. Nossa. E na temporada... Essas oitavas de final aqui, cara, da Juventus contra o Porto foi um negócio horroroso, cara. Horroroso. Nossa. Não só do Cristiano, mas do time da Juventus, né? Foi muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Na temporada seguinte, a Juventus cai na fase de grupos da Champions para o Benfica em uma derrota de 4-3. Ele termina a temporada 2021 com 44 jogos, 36 gols e 5 assistências. Vale destacar também que na temporada 21-22 é a temporada que ele se muda para o Manchester United. Ele só faz apenas uma partida pelo campeonato italiano pela Juventus, mas tu não pode esquecer que o Cristiano garantiu o que o torcedor queria. Eu lembro desse último jogo do Cristiano Ronaldo pela Juventus, é muito engraçado, porque a Juventus estava empatando o jogo. Daí o Cristiano Ronaldo entra no segundo tempo, faz o gol da vitória, tira a camisa, comemora. Porra, era a despedida perfeita. Aí o VAR anula o gol. Foi triste. Se não me engano, o Caio Jorge, que tinha ido pra Juventus naquela época, até jogou nesse jogo. Gols espetaculares, performances muito boas, e ele se esbarra, talvez, eu não acredito que seja a questão da idade que o barrou de vencer outra Champions, mas sim talvez um time mais ajeitado, mais organizado. A Juventus estava uma bagunça e terminando aquele período de hegemonia dela na Itália, mas se você ver por números, foi muito boa a passagem. Um cara que faz um recorde de 101 gols em 131 jogos no total e ganhando 2 competições da Série A, no caso, 2 Supercopa da Itália, pô, e uma Copa da Itália, pô, isso aqui não foi ruim, foi uma boa passagem. Claro que não foi aquele auge do Real Madrid, mas foi uma passagem boa, não dá pra dizer que ele fracassou na Juventus. E no Manchester United é o capítulo seguinte, todo mundo sabe o que mais ou menos aconteceu, não foi o que a gente esperava, tanto que o Cristiano foi acabar na Arábia. Mas a real é que não teve fracasso nessa passagem dele pela Juventus. Como a gente viu, ele foi memorável, foi histórico, e é claro que ele não era o mesmo do Real Madrid, ele já estava em declínio técnico, normal pra sua idade, normal de todo jogador que vai passar por isso. Então eu acho que a rapaziada pega um pouco pesado demais na avaliação dessa passagem do Cristiano Ronaldo pela Juventus. Talvez isso seja reflexo das performances dele no Real Madrid, que sempre vem à nossa mente como um jogador espetacular, mas a real é que isso acontece, essas coisas acontecem, o cara não precisa vencer uma Champions para uma passagem dele ser boa em algum time, ainda mais a Juventus, que nunca foi um time de muita tradição em competições europeias como a Champions, pelo menos não em vencer. A Juventus sempre chegava, mas nunca batia campeão assim de forma recorrente, como por
por exemplo, o Real Madrid, o Bayern, o Barcelona, que historicamente são times mais copeiros na Europa, e não dava pro Cristiano mudar isso. E se você pega a espinha dorsal desse time da Juventus também, com o Buffon, o Bonucci, pô, já era uma espinha dorsal bem envelhecida, não era Sim, mais aqueles caras no auge, no seu auge da forma técnica. Então o sim. Cristiano não podia fazer milagre também. Ele jogava muito, como a gente viu, correspondeu em campo, mas não fez o absurdo, não fez o que talvez a maioria das pessoas esperavam. Mas então, o que é que tu acha? Tu acha que o Cristiano foi mal na Juventus? Que ele podia ter ido melhor? Pô, deixa. Cara, vamos lá, beleza. Vamos lá aqui. A passagem do Cristiano Ronaldo na Juventus foi uma boa passagem. Eu não acho que foi uma passagem ruim, não. Eu sempre disse isso. Porém, dito isso, o objetivo não foi cumprido. Porque assim, cara, a Juventus, ela dominava o futebol italiano. Ela estava numa dinastia que já estava perto de completar uma década. E ela vinha de 2 finais de Champions. Ela tinha chegado na final em 2015 e em 2017. E nas duas ela perdeu para a dupla da desgraça. Em 2015 perde para o Barcelona do MSN. E em 2017 perde para o Real Madrid de Zidane. Então, o que se dizia na época era que, porra, esse time da Juventus é muito bom, é muito forte, é muito competente. Mesmo na temporada 17-18, que é a última antes do Cristiano, eles ainda eram um time muito competitivo, que naquela eliminação para o Real Madrid abre 3-0 no jogo da ida. No jogo da volta, a Juventus devolve os 3-0 e é eliminada por causa daquele pênalti em cima do Lucas Vázquez ali na última bola. Então a Juventus ainda era um time bem competitivo. E aí o que se dizia era, não, o que falta para esse time da Juventus é um cara para decidir esses grandes jogos de Champions. Né? Porque era um time com um coletivo muito bom e que não tinha um super craque. Basicamente isso. Não tinha o Neymar, não tinha o Messi, não tinha o Cristiano. Né? Tanto que o artilheiro da Juventus era o Higuaín, que é um grandíssimo atacante, mas não tem esse patamar, óbvio. Então o que se dizia era, pô, cara, quando começou a sair as primeiras notícias de Cristiano Ronaldo na Juventus, o que se dizia era, porra, agora a Juventus vai ganhar a Champions. Agora vai. Pô, vai pegar o cara que foi artilheiro das últimas 6 edições da Champions. 5 bolas de ouro. Escambau de Madureira. Porra, não tem como. Né? Então, assim, a Juventus e o Cristiano Ronaldo foi um casamento. Qual é o objetivo do casamento? Fazer um filho. Digamos que o filho que eles queriam fazer é a Champions. Entendeu? Eles queriam se juntar para ganhar uma Champions. Você estava juntando um time que chegava em final de Champions, mas não conseguia ganhar, com um cara que chegou em 6 finais de Champions e ganhou 5. E que é o maior artilheiro da história da Champions, que tinha sido artilheiro das últimas 6 edições, enfim, porra. Cristiano Ronaldo é o Mr. Champions, precisa nem dizer. Então, o grande objetivo não foi cumprido, cara. Isso é fato. Também não adianta se enganar, né? E eu acho que no fim das contas, cara, foi uma decisão errada dos dois. Eu acho que a Juventus não deveria ter ido atrás do Cristiano e o Cristiano não deveria ter saído do Real Madrid. E eu sei que parece loucura, porra, é óbvio que qualquer clube no planeta vai querer o Cristiano Ronaldo. Só que financeiramente falando, cara, a Juventus ela se arregaçou para trazer o Cristiano Ronaldo, cara. Tanto que assim, eu tinha visto, acho que ano passado, eu lembro de ter lido uma notícia da imprensa italiana, de que a Juventus ainda não tinha se recuperado financeiramente da passagem do Cristiano Ronaldo por lá. Eles ainda estavam tendo que vender almoço para pagar janta para equilibrar as contas. Porque assim, cara, para a Juventus ter o Cristiano, primeiro, eles tiveram que gastar 100 milhões de euros, porque ele não veio de graça. O Cristiano, quando sai do Real Madrid, ele tinha contrato até 2021. Então a Juventus teve que pagar uma taxa pro Florentino Pérez liberar. Aí beleza, pagou 100 milhões de euros no Cristiano e por 3 anos teve que pagar um salário absurdo para ele. E assim, caras, o futebol italiano, ele não é um futebol muito, como é que eu posso dizer? Não é um futebol onde o dinheiro jorra igual a Premier League, cara, muito pelo contrário. Tanto que o futebol italiano, ele até hoje tem uma estrutura antiquada. Os estádios, a maioria, não todos, mas a maioria dos estádios de futebol italiano são muito antiquados, então eles não conseguem ter o mesmo potencial de arrecadação de uma Premier League. Eles não conseguem vender direitos de transmissão igual a uma Premier League, igual a uma La Liga, porque eles não têm aqueles super astros, aqueles jogadores super mediáticos. Muitas vezes tem um bom futebol, eu adoro assistir a Série A, tem vários anos que o campeonato italiano é super interessante, mas eles não conseguem se vender, não conseguem trazer tanta grana igual uma Bundesliga, uma Premier League, uma La Liga. Então, assim, a Juventus, cara, ela não tinha cacife para ter um jogador no salário do Cristiano Ronaldo. Só que ela fez esse sacrifício, ela investiu essa grana, ela segurou ele por 3 anos para tentar ganhar uma Champions. Era só uma, cara. Só isso que eles queriam ganhar. E não deu certo. Então, assim, do ponto de vista individual, é uma passagem boa porque o Cristiano Ronaldo entregou o que ele foi lá para entregar.
Porque o Cristiano Ronaldo tinha ido pra lá pra entregar gol. É óbvio que eles queriam os gols em mata-mata de Champions, que ele até conseguiu entregar. Ele fez gol contra o Ajax, lá, contra o Ajax e contra o Atlético em 2019. Ele fez gol contra o Lyon em 2020. Mas não deu certo. Não deu certo porque ela traz o cara, mas ela não tem mais dinheiro pra montar o time em torno do cara. Entendeu? Tipo, não foi que nem o PSG com o Neymar. O PSG, ele investe uma grana absurda, traz o Neymar, daí ele começa a montar o time em torno do Neymar. Pô, traz o Mbappé pra fazer parceria junto com ele. A Juventus não tinha essa grana. Então ela pegou, assim, vamos supor que é um cassino, a Juventus tá lá jogando poker. Ela pegou todas as fichas dela e pá, jogou no Cristiano Ronaldo. E não deu certo. Foi uma aposta. Faz parte. Né? Uma aposta que custou a ela o fim da dinastia. Porque assim, cara, eu tenho poucas dúvidas de que se a Juventus não tivesse investido no Cristiano, eles não teriam perdido aquela dinastia em 2020-21. Poderiam até ter perdido depois. Porque, pô, a Inter veio com um time super forte, depois surgiu aquele Napoli, então talvez ela tivesse perdido mesmo assim. Mas eu acho que não teria perdido tão cedo. Porque a Juventus, ela tinha essa característica, né, de não gastar uma grana absurda em toda janela, não ter salários exorbitantes, mas ela estava sempre ali se mantendo com um time muito bom, sempre trazendo boas peças do mercado, pegando um grande jogador que se destacava num clube italiano, pegando um cara que estava com um agente livre no mercado, e ia se mantendo ali no topo, com times muito competitivos, coisa que não deu para se manter com a chegada do Cristiano, né?